você conseguiu popularizar a Coca-Cola no mundo. Então, com foguete é mais ou menos a situação paralela vai ser por aí. A mesma lógica, né? Descobrir, né, aquela ideia. A própria CSA, que é a agência que mandou, eles têm, assim, o foco dos caras é começar com alguma coisa, mas eles querem continuar desenvolvendo, por exemplo. E fomentando através Eles desenvolvem coisas? Não, eles querem desenvolver. Tá. Existe, é parte do escopo do projeto. Então, isso é importante porque os caras já estão pegando uma tecnologia de financiamento de criptomoedas, que é uma coisa totalmente nova para a maioria das pessoas, para fomentar e gerar o mercado. Então, é mais uma alternativa, né? Uhum. Então, quanto mais empresas surgirem, isso é extremamente positivo. É igual a concorrência que a gente tem no voo comercial e, né, enfim. Isso só para lembrar uma coisa, cara, que a gente só tá falando dos Estados Unidos, tem a China, entendeu? Que a China, ela é muito desenvolvida nisso. Tem milhares de empresas, na verdade, lá na China. É já o segundo país que mais lança foguetes hoje é a China. Milhares de empresas ligadas ao setor espacial, tem milhares. E tem muitas que vão apostar no turismo espacial. Então, isso que eu ia te perguntar. Porque, assim, tem muitas. Falando de turismo espacial, hoje a gente só fala dos Estados Unidos. Hoje, sim. Tá. Então, a China ainda não tá brincando dessa brincadeira ainda. A China ainda tá... Ainda não. De turismo, ainda não. Tem a Soyuz russa, que levou os primeiros, basicamente. Tá um pouco parado, né? Porque agora competindo com a SpaceX... Aí é muito difícil. caro, porque aí 80 milhões, né? Agora ficou bem difícil. A SpaceX conseguiu realmente deslanchar. O assento na nave russa, a nave russa podia ir de turista espacial. Tanto que foram alguns, né? Sim, foram uns 10. Só que era 80 milhões de dólares. Então é um outro patamar. Outro patamar. Mas foram os primeiros. Foram os primeiros. Então é natural que seja caro pra caralho. Isso, Sim, sim. E falando em primeiros, né? Eu trouxe aqui dessa vez, né? Que eu gosto sempre de falar, aproveitando o mineiro aqui, né? Da Gema. Esse aqui é um quadro que eu tenho lá na agência, que mostra os primeiros ensaios de Santos Dumont em dirigíveis, né? Porque Santos Dumont... pegar? Claro. Segura por baixo aqui, porque é vidro. Não confio muito nessa moldura aí. Não, eu também não. Ainda mais essas paradas assim muito valiosas. Eu vou com todo o cuidado do mundo. Então. E aí tem uma sacada nesse quadro, né? Eu coloquei um jornal do Santos Dumont nas tentativas, em que no verso mostra ele dando uma colisão com um edifício. É um acidente famoso dele, né? E do outro lado, isso mostrando que para você chegar lá tem que ter muita persistência, né? Assim como Isso aqui é uma ilustração de algo que rolou. Então são dois jornais, eu fiz uma pasta, um sanduíche aí. Falar pro pessoal, lembrar pro pessoal é uma coisa importante, cara. O Santos Dumont era o bilionário da época. Era o Elon Musk da época. Era o Elon Musk da época, entendeu? Tanto que ele era amigo de quem? Cartier, desses caras foda. Do próprio Júlio Verne. E... quando ele desenvolveu, quando ele criou o avião... Esse cara do carro aqui, ó, tá cagando e andando pra ele, olha lá. Passando um bagulho totalmente... Esse é o jornal, exatamente, é o jornal original da época de quando Santos Dumont decolou com 14 bis, que foi o primeiro voo público assistido no mundo. Então, eu mostro sempre para as pessoas, né, que, olha, antes do acerto, existem vários erros, né? Então, Santos Dumont colidiu com o balão número 2, com o número 3, com o número 4, com o número 5... até conseguir acertar um dirigível. Até fazer com que ele seja dirigível mesmo, né? Exatamente, né? Que ele foi o primeiro a adaptar, né, um motor a explosão num dirigível e criou a navegação aérea. A partir de que ele criou a navegação aérea, ele abriu um campo vastíssimo para outras pessoas copiarem a ideia, desenvolverem, melhorarem, e daí ele partiu para o avião. Bom, mas é que assim, nessa mesa aqui, tirando o Marcos, todo mundo sabe... que quem inventou o avião foram os irmãos Wright. Tô brincando. Cutucou o Marcos agora. Tô brincando. É o mineiro. O mineiro é mais especial, com certeza. Não. O Marcos já demonstrou por A mais B. Ele ia me mandar um 14 bis pra eu levar pro espaço, só que não deu tempo. Pô. Rápido demais. Foi muito rápido. Como é que vocês entraram em contato? Ficou sabendo que ele ia e correu atrás? Como é que é? Foi quando... eu sou muito antenado nessa área de turismo espacial. Quando eu fiquei sabendo que o Victor ia... Ele tava com 900 seguidores, né? Eu falei, pô, eu não usava Instagram. Em um mês já me ultrapassou. já tá mais com... Tá quanto agora? Mais de 30 mil. Eu falei, pô, preciso conversar com esse cara. E aí foi interessante porque naquela época você tinha falado, eu vou levar um pão de queijo. Eu falei, acho que não vai dar certo essa ideia ainda. Eu levei, mas não pro espaço. O doce de leite foi.
E é até interessante a gente abrir um pouco que é bem saudável essa discussão de turismo espacial, né? O que é um turista espacial, né? Por definição, é a pessoa que vai ao espaço por lazer, né? Não vai numa missão, não é cientista. Então... Pode ser um bundão que nem eu. Por exemplo... Pode ser um bundão que nem eu? Pode ser qualquer pessoa. Pode ser qualquer pessoa. A ideia é que consiga seja subir a pessoa. escada. Tem que lembrar da escada lá. Lembra dos 9... Então leva um Lance, negocinho. Tá louco. Então, tanto a Blue Origin quanto a Virgin Galactic são espaçonaves desenvolvidas focadas no turismo espacial, ou seja, acessibilidade, democratizar para que... Tanto a Blue Origin já demonstrou que levou a pessoa mais nova, com 18 anos, e a pessoa mais velha, com 90 anos. Porra. Ambas subiram ao espaço sem nenhuma ocorrência. Exatamente. Né? Então, a Virgin e a Blue Origin utilizam dispositivos confortáveis, janelas amplas e tudo mais, visando o conforto das pessoas. Mas são espaçonaves que podem ser utilizadas para missões também. Sim. Então... É interessante porque a imprensa ainda não se atualizou. Nós ainda estamos com esse pacote de dizer que todo mundo que vai na espaçonave civil é turista espacial. Mas já tem astronautas comerciais. São pessoas que estão trabalhando em empresas. Eu, por exemplo, trabalho na Virgin. Eu fiz algumas simulações, treinamentos operacionais, né? E por vender, eu sou um vendedor de viagem espacial, né? Então, para mim, esse mecanismo ele vai me ajudar a me ambientalizar e entender mais do que eu vendo, ou seja, não deixa de ser um trabalho. Mas, ao mesmo tempo, então eu misturo as duas coisas. Eu sou um futuro turista espacial, porque até agora não sou nada. Um futuro turista espacial, mas também um astronauta comercial, que é o cara que trabalha na atividade. E vão precisar muitos astronautas comerciais. Então, para todo mundo que tem o interesse de ser astronauta comercial, é um mercado que está engatinhando ainda. Né? O Vitor veio do 5º voo. 5º voo é nada. A gente espera que tenha mais de 1000 voos acontecendo. E vai ter, né? Então, eu acho interessante, né, colocar isso, porque imagina só, por exemplo, o Victor Vescovo, aquele cara que escalou o Everest e foi até o fundo do mar, tal, ou um grande cientista, ou que nem no caso da Virgin, vão majores da Força Aérea Italiana dentro da Virgin. Eles não são turistas espaciais, eles estão utilizando um equipamento de turista espacial, mas eles estão indo lá para fazer como se fosse um treinamento de batismo. Então, como um mergulhador, né, que tem toda a aula prática e teórica, e às vezes numa piscina, ele faz o batismo no mar. Então, vai poder ser, inclusive, um formador de astronautas. Inclusive é considerado astronauta, porque você sai da linha que divide, né? Exatamente. Eu ganhei minha badge de astronauta. Isso que eu ia perguntar. Eu acho que é legal separar, né? Assim, a gente tem que dar honra a quem merece honra. Os caras que estão ali em missões científicas, os caras estão desenvolvendo coisas muito maiores, né? Mas, de fato, é considerado também astronauta. Isso é muito legal, né? Assim, então, acho que dá oportunidade, de fato, a gente que não tinha oportunidade, que nem eu. Isso é, sim, sensacional. Me fala isso daí, porque, assim, a FAA, que é a Federação... É a ANAC americana, no caso, que engloba a atividade espacial, eles ainda não regulamentaram nessa atividade de turismo espacial quem que também pode ser considerado mais do que um turista espacial. Ou seja, ele vai numa nave voltada para esse mercado, mas não necessariamente o cara é um turista espacial. Ele pode levar um experimento lá, né? Então, como é que a Blue Origin ela criou um registro de astronauta? Ela cria o registro, a badge, existem, assim, não vou saber detalhar, mas existem algumas... Não é pela FAA, porque justamente eu acho que a briga... ainda não foi criada. A briga deles não é por método, é por conta de burocracia de papelada. Sim. Igual quando você vai homologar uma agência espacial, você tem uma burocracia de papel mesmo, é complicado e tudo mais. Então eles estão trabalhando e desenhando isso para ver qual que é a viabilidade disso. Sim. Mas, pelo menos o que eles passaram, a gente que internacionalmente falando é reconhecido. Agora eu acho que existe a separação
óbvia, né? Que é a separação de quem está na missão, né? Sim. Existem cientistas, existem técnicos, né? Existem viajantes que cruzam a linha e normalmente eles estão no espaço, né? Então, acho que o rótulo é o que menos importa nesse caso. Eu acho que Então, é muito mais experiência e o que isso significa para a próxima geração, né? Eu acho que é isso que traz para mim, assim. Eu acho que a ideia não é chegar e jogar o holofote, assim, pô, é astronauta ou não é? Acho que é assim, beleza, o Vitão foi lá e, assim, isso gera uma esperança no resto da galera que vai muito mais longe. Vai para a Estação Espacial, para a Lua, Marte 2029, né, Sérgio? Opa, Vê aquela portinha lá, né, Sérgio? tá doido. Aquela portinha. Cara, se liga, olha só. Como é que vocês imaginam, o que vocês acham que acontece com esse mercado quando a gente tiver o primeiro acidente? Porque, assim, aviões normais, aviões comerciais, assim, o avião que vai daqui para o Rio, ele é muito difícil ter um acidente, mas é uma possibilidade. Esses voos, qualquer coisa que um ser humano faz, é possível que a gente faça uma merda e cause, ou sei lá, aconteça um acidente por qualquer coisa. Ainda mais quando as coisas começam a ficar mais frequentes, né? A gente tem voo pra caralho, a gente aumenta a probabilidade de ter um acidente e tal. Vocês acham que seria uma porrada forte demais pro mercado aguentar? Porque, assim, nesse caso, não tem sobrevivente, né? Já houve casos, né, que aconteceu. A própria Virgin em 2014, num dos ensaios, só estavam os 2 pilotos, não tinha passageiros. Houve uma ruptura no casco da espaçonave num dos ensaios e um sobreviveu. Ele conseguiu saltar de paraquedas. Mas, caindo na sua pergunta, esses problemas é muito comum que ocorram no início. Então, justamente é onde a máquina é levada ao seu estágio máximo e é necessário que seja feito dessa forma, justamente para se corrigir todos os defeitos. E aí, quando se coloca-se um turista espacial, um passageiro, um viajante espacial, seja quem for, é para ter, como o Vitor falou, 150% de certeza que não vai ter mais nenhum problema, porque todos os parâmetros já foram completados, já foram estudados. Eu entendo isso, mas assim, eu acredito também que quando começou a ter voo comercial, voo daqui para Europa, tinha 150% de certeza que também não ia dar merda ali naquele momento. Sim. E à medida que as coisas vão ficando assim mais corriqueiro, o ser humano é meio foda-se, tá ligado? Então, assim, eu fico imaginando, será que, vamos lá, o primeiro acidente aéreo, ele não destruiu a aviação, mercado, né? Da aviação. Porque assim, ele tem, com todo respeito, ele tem um motivo de ser, tá ligado? Eu vou me transportar, assim, eu vou daqui pro Japão, vou como? Tá ligado? Sim. Agora, dar um rolê no espaço é um rolê, tá ligado? O que será que acontece com esse mercado? Sabe? Eu fico pensando vai nisso sofrer também. um baque, vai, cara. O dia que tiver um acidente, para, né? Para tudo, né? Então, você teve lá, quando a Apollo 1 teve o acidente, atrasou o programa Apollo 2, 3 anos. Quando a Challenger explodiu, quando o Columbia explodiu, isso aí vai dando atrasos de 2, 3 anos. Então, se acontece um negócio desse, meio que para tudo, né? Nesses casos vamos ver o que está acontecendo. Nesses casos que você citou, a gente estava falando de missões científicas. Rolé? Não era uma corrida, né? Na verdade, a Apollo 1, os caras morreram no teste, né, cara? Em solo. Testando ainda. A cápsula pegou fogo. A cápsula pegou fogo com eles lá dentro, entendeu? Mas o que eu quero dizer é que tudo isso aí, assim, é no comecinho do lance de ir pro espaço. Sim. E assim, tinha a parada de caralho, a gente tem que ir pro espaço. Tem que ir. Tá ligado? Tem que ir pro espaço. Então, assim, aí depois que a gente dominou isso está dominado, né? Agora, vagabundo, porra, a SpaceX faz 3 lançamentos por semana.